Paz do Senhor, queridos. É uma alegria estar novamente nesta casa de oração para louvar o Senhor e compartilhar uma porção da sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, sempre me recebe com muito carinho. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcelano, do pastor Marcos, todos os obreiros dessa igreja. Obrigado, querida. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Eu estou na companhia do meu amigo Maicon. Fica de pé, Maicon. Maicon, amigo meu, querido, que sempre está me dando o privilégio ultimamente de estar junto comigo. Deus te abençoe. Uma salva de palmas aí para esse homem de Deus. Obrigado. Feliz em rever a turma, Ministério de Louvor, sempre abençoado. Rondinelli, Companhia Limitada, vocês são bênção. Vamos pregar junto comigo aqui. Sei que você vai ficar um pouquinho mais cansado, porque barba pesa, né? Você está em pé, a barba pesa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Eu estava meditando Evangelho de João, capítulo 13. Eu estava meditando no meu histórico aqui na Monte Oreb e hoje eu recebi uma notificação do Facebook do dia que eu preguei essa mensagem, e segundo o Facebook, 1 ano. E aí Deus ministrou meu coração que eu deveria pregá-la novamente. Aproximadamente 1 ano atrás, Deus ministrou meu coração essa palavra, e eu quero compartilhar. Se você já ouviu, talvez tenha alguma coisa que a gente sempre pesca, porque a Bíblia é um livro vivo, e Deus tem o poder de transformar a sua palavra a cada dia. Ela se reinventa de acordo com a nossa necessidade. E se você não ouviu, eu acredito que seja algo que pode edificar a tua fé. Quero dizer que, enquanto o pastor Marcelano falava aqui, eu falei até com o Maicon, um testemunho que teve eco, na medida que ele foi falando sobre o amor de Jesus, teve eco no meu coração de que era realmente desejo de Deus que eu ministrasse essa palavra. Eu estava com uma palavra nova, mas permitindo Deus, eu prego em outra oportunidade. Nós temos que ser sensíveis àquilo que Deus quer tratar. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim na minha versão: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, dele Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, entenderás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha para cá, Jesus veio nessa terra com um propósito que foi estabelecido como projeto no céu. Jesus veio aqui única e exclusivamente para passar por tudo que nós passamos, vencer em todas as esferas, vencer a morte, vencer o pecado, vencer Satanás, voltar para Deus, nos resgatando, nos religando a Deus. Esse foi o projeto estabelecido nos céus, como dizem Hebreus, que Jesus foi preparado para morrer pelo homem antes, em algumas versões, durante a fundação do mundo. Jesus veio aqui para isso. Mas Jesus veio como um homem. Então, como um homem, ele veio, nasceu de uma mulher, todo mundo conhece a história. Jesus nasceu de uma virgem, Maria, e já na sua infância foi detectado que Jesus tinha algumas deixa eu escolher bem a palavra aqui, algumas intervenções divinas já no seu comportamento enquanto criança. A Bíblia vai dizer que a única vez que Jesus está perdido, Jesus como criança, naturalmente ele chorou, ele mamou, ele golfou, ele teve que bater nas costas dele, ele acordou de madrugada para mamar, essas coisas todas. Jesus chorou, fez caca na fraldinha, que eu não sei como é que era na época, o estilo de fralda, mas Jesus passou por isso tudo. Ele só não pecou, porque uma criança inocente pode fazer as coisas sem ser pecado, né?
Não sei se Jesus derrubou coisa, quebrou coisa, eu não sei. A Bíblia vai começar a citar Jesus enquanto homem num advento interessante. Jesus some, Jesus se perde. E quando encontram Jesus, Jesus está no templo, aprendendo com os doutores da lei. E no entanto, o que Jesus já está fazendo é deixando os doutores da lei chocados com a capacidade cognitiva, com a capacidade de interpretação dos textos da Bíblia, com o entendimento que ele tem. Ele já está deixando os doutores da lei chocados com a sua capacidade de interpretação da lei de Moisés. É a única hora que Jesus está perdido. Vai passar um hiato, um tempo que não se fala de Jesus. Jesus vai reaparecer, estou correndo aqui só para você se situar comigo. Jesus vai aparecer sendo anunciado por João Batista, que diz: virá alguém aqui depois de mim, de quem eu não sou digno nem de calçar as sandálias. Jesus aparece, João Batista batiza Jesus. Quando Jesus é batizado, aparece uma pomba, que simboliza naquele contexto o Espírito Santo, né? Porque a gente fala da pomba, todo mundo pensa quando fala da pomba que é o Espírito Santo. Nem sempre. Nesse contexto, o Espírito Santo estava sendo simbolizado por uma pomba. E aí Deus vai falar: esse é meu filho amado. Começa o ministério de Jesus. Só que aí Jesus começa a cumprir um cronograma, porque tem um tempo estabelecido para Jesus estar aqui na terra e para ele voltar para o Pai. Percebam que o texto que nós lemos, ele já começa dizendo: Jesus, depois da ceia, olha que vai deixar claro, que é importante a gente crivar isso aqui nas tábuas do nosso coração. Vai dizer: Jesus, sabendo que viera do Pai e que para o Pai voltaria, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Me parece que é importante frisar que Jesus está dizendo aqui: chegou o tempo. Jesus tinha 3 anos, e aproximadamente 3 anos e meio, para cumprir um cronograma aqui nessa terra. Então o que Jesus começa? Jesus primeiro é batizado por João Batista, cumpre um protocolo de aceitar a autoridade de alguém que está sobre ele. Jesus diz: olha, eu sou batizado. João acha: eu não sou digno de te batizar. Jesus fala: você pode me batizar sim. E Jesus é batizado por João, cumpre o primeiro protocolo de aceitar uma autoridade espiritual sobre ele. Jesus entende sobre autoridade espiritual. Até nisso ele foi experimentado, para não dar direito a ninguém a não submeter sob uma autoridade espiritual. Por isso que Jesus já não vem como divindade, Jesus vem como um homem e cumpre cada um dos protocolos. O próximo passo, Jesus tem que pregar o evangelho. Nessa época não tem Facebook, não tem Instagram, não tem rede social, porque hoje é muito mais fácil. A gente impulsiona uma publicação, né? Você vê os youtubers aí, né? Impulsiona a publicação, é uma ferramenta legal. Você pode dar um dinheiro, impulsionar, vai alcançar pessoas que normalmente não alcançaria. Não tinha nessa época Instagram, não tinha Face, não tinha Orkut, não tinha nada, nem MSN, não tinha nada. Então Jesus precisava do quê? Canela e equipe. Aí Jesus vai montar uma equipe. Aí já mostra que Jesus, ele é muito legal assim. Jesus é top, Jesus é maravilhoso. Porque a equipe que Jesus monta é uma equipe totalmente, eu não sei, se a gente pudesse usar um termo hoje, sei lá, os trapalhões, os chaves, entendeu? Jesus monta uma equipe porque, por exemplo, Jesus é carpinteiro. A Bíblia vai dizer que Jesus, dos 70, escolhe 12 para andar com ele. Dos 12 não tem nenhum carpinteiro, não tem nenhum para conversar com ele sobre madeira, sobre mesa, nada. Ele escolhe logo 7 pescadores. Ele entra no barco de Pedro, todo mundo conhece a história. Pedro não pescou nada, Jesus está pregando, e me parece que Jesus, não, apesar da Bíblia não mencionar milagres, a Bíblia me parece que Jesus já estava mostrando algum sinal de que ele não era normal. Por quê? Porque nesse advento que Jesus encontra Pedro pela primeira vez, a Bíblia vai dizer que Jesus já está sendo apertado, acossado por uma multidão, e Jesus precisa sair da margem, porque ele já não está conseguindo respirar. Gente, peraí, deixa eu falar. E a multidão está comprimindo Jesus. Significa que o que ele está dizendo já é relevante e interessante. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro está voltando, Jesus no meio daquele monte de barcos, escolhe o barco de Pedro, fala: me empresta teu barco aí, afasta um pouquinho da margem, só para falar. E Jesus fica pregando, Pedro fica lá olhando. E depois, quando termina a mensagem, Jesus, como se fosse para pagar o aluguel do barco, Jesus fala: entra com o barco um pouquinho mais para dentro ali. Aí Pedro fala assim: não, mas peraí, você não está entendendo, eu passei a noite toda, não pesquei nada. Mas já Pedro, baseado no que Jesus já tinha falado, falou: mas peraí,
sob tua palavra, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. Deus já está dizendo para alguém aqui: olha, você tem que fazer alguma coisa que Deus está mandando. Você não tem condições, você não está entendendo, mas sob a palavra de Jesus, faça. Se Deus mandar fazer, faça. Ele tem compromisso com o resultado. A Bíblia diz que Pedro joga a rede e a rede volta cheia de peixe. Para surpresa de Pedro, volta cheia de peixe, que o barco quase afunda, ele divide com outros barcos. Jesus fala com ele: a partir de hoje você não pesca mais peixe, você vai ser pescador de homens. Junto com Pedro, vem outras pessoas. Vem um cobrador de imposto, vem um outro camarada que trabalhava também para Roma. E aí Jesus começa a andar com a turma. Jesus tem pouco tempo, ele precisa ensinar para essa turma sobre o reino. Jesus começa ensinando, por exemplo, sobre oração. Jesus ensina como orar. Ele vai dizer: quando vocês orarem, vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Isso não é uma reza para a gente repetir a oração do Pai Nosso como se fosse uma reza. Não, Jesus está ensinando um protocolo de oração. Pai Nosso que estás nos céus. Ó, Deus está no céu. Santificado seja o teu nome. Olha, Deus é santo. Venha a nós o vosso reino. Está vendo? O reino de Deus que tem que vir à terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus é soberana na terra ou no céu. Ele trafega em todas as esferas. Jesus está ensinando. Ensina sobre oração. Jesus vai ensinar sobre comportamento, sobre cidadania. No episódio em que chegam para Jesus e perguntam, na verdade para Pedro, perguntam: vocês pagam impostos? Pedro já vai falando: a gente paga sim. Jesus olha e fala: não paga. Mas agora que você chamou atenção, a gente vai ter que pagar. Aí Jesus vai falar para Pedro: agora você vai pegar então uma vara e vai pescar. Foi ali que criaram aquele termo: tá nervoso? Vai pescar. Foi ali que inventaram esse negócio. A Bíblia não diz não, isso aqui é crivo meu. Marquinhos, versículo 1, heresia 2. Porque Pedro estava acostumado a pescar de rede. E aí ele é obrigado a pescar com anzol. E pescar com anzol é um exercício de paciência. Quem gosta de pescar aqui? Levanta a mão. Aqui, várias pessoas. É ou não é um exercício de paciência? Porque você joga o anzol, fica lá. Quem não está acostumado a pescar, acha que tu é louco. Fica: que isso? Está demorando demais. Você fala: não, é assim mesmo, está ali. Passa uma hora, não vem nada. Aí o pescador não se entrega, porque o prazer dele é pescar. O outro fala assim: não vem peixe não. Ele falou assim: não, é porque os peixes hoje estão mais para lá. Eles estão mais para o canto de lá. Oi, então por que tu não jogou lá? Porque eu quero jogar aqui, dá licença. Eu quero jogar aqui. Pedro tem que pescar. E a Bíblia diz que quando Pedro volta tem uma moeda. E Jesus fala: vai lá, paga o teu imposto, paga o meu. Em algum momento chegam para Jesus e perguntam assim: é lícito pagar tributo a César? Jesus fala: dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Jesus está ensinando sobre protocolos dessa vida aqui. Jesus vai ensinar sobre relacionamento com Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus vai falar para os discípulos, e a maior reclamação de Jesus com os discípulos é sobre oração. Ele vai falar o tempo todo: vocês não têm tempo para orar, vocês precisam orar. Vai ter um episódio que os demônios vão aparecer e os discípulos vão falar: em nome de Jesus, sai. E o demônio não vai sair. Eles vão chegar para Jesus e falar: Senhor, nós tentamos em teu nome repreender, o demônio não saiu. Jesus vai falar: é porque certas castas de demônio só saem com oração e com jejum. Vai ensinar os discípulos a orar. Jesus orava. E a Bíblia vai dizer que Jesus comumente se retirava para orar. Eu já fiz essa brincadeira aqui, porque é uma coisa que é da minha cabeça. Jesus falava para os discípulos orarem, e a Bíblia diz que Jesus orava junto com os discípulos. Eu acredito que Jesus orando com os discípulos, ele orava: Senhor, meu Deus, meu Pai, como ele falava: meu Pai que está no céu. Agora, você acha que Jesus separadamente precisava orar assim? Jesus sozinho? Em João 10:30, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Você acha que Jesus precisava no cantinho orar assim: Senhor, meu Deus e meu Pai? Não, Jesus podia falar perfeitamente: oi. E Deus falava: fala. Os discípulos não estavam olhando, Jesus olhava um para o outro e falava assim: e aí, tudo bem? Aí Deus falava: tudo bem, e você? Aí Jesus: tudo bem, graças a Deus, inclusive. E Deus falava: e você, como é que está aí? Jesus falava: eu? Aqui? Só o sangue, que vai ser o meu. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma turma de discípulo aqui, que só é Jesus. Aí Deus falava com ele: fica tranquilo, Deus é contigo, que sou eu. Quando a gente termina a oração, normalmente como é que a gente termina a oração? A gente termina a oração e fala: é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Jesus precisava falar assim: em nome de mim.
Amém? Não, ele falava, acabei. Aí Deus falava com ele, então tá, vai com Deus. Que por acaso sou eu. E Jesus, e você fica contigo mesmo. Que é Deus. No entanto, a Bíblia vai dizer que Jesus vai chegar para Pedro e em um dado momento vai falar assim: Pedro, Satanás me pediu tua cabeça, me pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Jesus orava com súplicas. Jesus está ensinando. Jesus vai ensinar que o reino não é deste mundo, porque os discípulos inicialmente vão pensar que o reino de Jesus é para se opor ao reino de Roma. Jesus vai dizer: não, o reino que eu tenho não é deste mundo. Mas aí me parece que com prazo, é uma aplicação profética que eu quero fazer nesse culto de Vitória da Família. Me parece que o prazo vai se esgotando, e Jesus com exemplo, Jesus com oração, Jesus com ensinamentos, me parece que Jesus não consegue cativar, contagiar, contaminar no sentido bom da palavra, totalmente os discípulos. E aí a Bíblia vai dizer, e o que me choca aqui nesse texto, é que a Bíblia vai dizer que Jesus, depois da ceia, sabendo que viera do Pai, e para o Pai ele voltaria, Jesus, me parece tentar uma última cartada. Isso aqui não é revelação master desse texto, porque eu não sou louco. A Bíblia se reinventa, e ela tem, na medida da tua necessidade, uma revelação cotidiana, todo dia. Mas Deus me fez assim, isso ardeu no meu coração. Me parece que o tempo está acabando. Jesus fala assim: rapaz, deixa eu tentar alguma coisa aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus reúne os discípulos depois da ceia, antes da festa da Páscoa, e fala com eles: faça uma fila aí. Faça uma fila. Eles fazem a fila. Jesus choca todos eles, porque imagine a cena. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Deve ter sido uma coisa muito louca ver Jesus ressuscitar Lázaro. Lázaro, sai para fora, porque para dentro não dá para sair. Sai para fora. Lázaro sai, pulando, todo amarrado de faixa, porque era todo amarrado de faixa. Imagina a cena. Jesus chegou: fica tranquilo, vai ressuscitar. O pessoal está fedendo, já cheira mal há 4 dias, já teve velório, a gente viu. Tira a pedra. O pessoal olhando, falando: tira a pedra, ó, tira a pedra. Todo mundo preparando para o fedor. Quando tira a pedra, Jesus: Lázaro, sai para fora. Imagina o povo falando: vai sair para fora, vai sair muito. Sai nada, vai sair um urso daí. Daqui a pouco sai Lázaro. Que saiu, não estava desamarrado. Ele não tinha poder de se desamarrar sozinho. Saiu. Imagina, gente, olhando. Estava atado, não estava? Estava deitado. Mas até morto e atado, quando Jesus chama, tem que levantar e tem que obedecer o que Jesus manda. Lázaro sai. Os discípulos veem isso. Jesus vai ensinar sobre metodologia de expansão. Jesus vai ensinar sobre propagação de uma ideia. Quando? Quando Jesus cura as pessoas e diz para não comentar. Jesus expulsa os demônios do endemoniado gadareno, que era uma legião de demônios. Depois deixa o cara lá. Quando Jesus volta em Gadara, tem mais de 2.000 pessoas esperando Jesus. Jesus entra naquela menina que está morta. Pensa na cena. Jesus mostrando para os discípulos: olha, vou te mostrar como é que faz. Entra na casa da mulher, a menina está deitada lá. O pessoal fala: está morta, está morta. Jesus fala: não está morta, só está dormindo. O pessoal deve ter falado aí, ó, crack, fumou crack. Esse camarada fuma crack, olha cara, barbudo e tal, fuma crack. Jesus falou: só está dormindo. Aí Jesus faz um negócio muito legal. Ele fala para os pais: olha, tira todo mundo daqui, fica só os pais. E até dos discípulos só fica os 3 mais chegados. Manda o resto sair. Aí ele vai e fala: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina ressuscita. Aí ele fala para os pais: dá comida para a menina. E a segunda coisa: não conta nada para ninguém. Como é que não vai contar nada para ninguém? Todo mundo lá fora estava vendo que a menina estava morta. A menina ia sair lá e nego ia falar o quê? É a mulher do algodão? Todo mundo ia saber que é um fantasma. Mas Jesus fez isso justamente para todo mundo comentar. Porque você sabe que a melhor maneira de você propagar uma ideia é você chegar para o teu melhor amigo e falar: vou te contar uma coisa aqui, e pelo amor de Deus, não conta nada para ninguém. Amanhã está no Fantástico. E ele é teu amigo. Porque todo melhor amigo tem outro melhor amigo que não é você.
Esse é o problema da fofoca. Jesus foi ensinando isso, mas me parece que com toda essa metodologia de Jesus, me parece que chega no final agora, Jesus fala: rapaz, ainda não consegui mexer com esse povo, eu não consegui capturar esse povo ainda na sua totalidade. Aí Jesus faz um negócio muito doido. Ele fala: gente, olha para mim aqui. Todo mundo espera um discurso. E a Bíblia vai dizer que Jesus tira a roupa. Ele vai tirar a roupa que ele está vestido, pega uma toalha grande, se envolve nessa toalha, pega uma bacia d'água, essa toalha tem uma aba, ele fica na posição de joelhos, e ele fala: faça uma fila aí que eu vou lavar os pés de vocês. Me parece que no automático eles vêm, porque a Bíblia vai dizer que só Pedro que reclama. Parece que vem todo mundo para Jesus lavar o pé. Quando chega Pedro, Pedro fala: eu não vou deixar o senhor lavar meu pé. Não vou deixar. Jesus fala: o que eu faço você não está entendendo agora. Você não está entendendo agora, você só vai entender depois. Senhor, eu não posso permitir que o senhor lave. Se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai falar: então lava o pé, lava a cabeça, o sovaco, lava tudo, pode lavar tudo. E aí Jesus vai lavar. O tema dessa mensagem eu só digo agora, é uma pergunta, eu queria que você repetisse: que amor é esse? Que amor é esse? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Eu queria que você pensasse comigo aqui, fizesse uma rápida viagem comigo aqui. Lavar os pés de Pedro é relativamente fácil, porque nada tira da minha cabeça que Pedro era o discípulo a ser mentoreado. Pedro era o discípulo que Jesus já tinha escolhido para liderar, para ser o líder, o cabeça do movimento depois que Jesus subisse. Por isso que Pedro era tão desafiado na sua cabeça, na sua mente, no seu psique, no seu comportamento. Mas lavar os pés de Pedro era relativamente fácil, porque Pedro era intrépido, falava bobagens, era nervoso, mas Pedro era um cara fiel, era um cara decidido. Pedro tinha as características de um líder, um cara ousado. A Bíblia vai dizer que certa vez os discípulos estão no meio do mar, tem uma grande tempestade, eles estão assustados com a tempestade. De repente Jesus vem andando sobre as águas, e a Bíblia vai dizer que os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus fala: calma gente, sou eu que estou aqui. E aí Pedro reconhece que é Jesus, e Pedro vai falar a coisa mais louca do mundo. Ele vai falar: é o Senhor? Jesus fala: sim, sou eu. E Pedro vai dizer: se é o Senhor, manda que eu vá até aí. É uma coisa louca para se dizer. Você está com medo do fantasma que está vindo. Vem um lobisomem. É o lobisomem? Sou, não acredito. Sou eu sim, então me chama para eu ir aí, para ver se tu é um lobisomem. Não, se o lobisomem vem, tu que correr para o outro lado. Pedro é o único que tem coragem de falar: é Jesus? É. Tem certeza? É mesmo? Então me chama para eu ir. Aí Jesus fala: vem. Eu imagino Pedro falando: eu vou, é Jesus que está me chamando. O discípulo: não vai não, cara, tá doido, tá escuro, olha o mar, tá vendo aquele homem lá na merda, não vai não. Pedro fala: é Jesus, eu vou. Você já imaginou Pedro? Firmou, hein? Tomé firmou. Tubarão que está aí, não acredito que ele vai fazer isso. Eu imagino o irmão dele, Tiago, falando: menos um sócio no barco. Vai morrer. Imagino Judas falando: menos um para dividir as ofertas. Mas Pedro vai, sobe e vai, e anda até o encontro de Jesus. No meio do caminho Pedro duvida, tem medo, é a sua humanidade. Pedro começa a afundar, ele não tem vergonha de gritar: socorro Jesus, me ajuda. E Jesus estende a mão e fala: calma Pedro, eu estou aqui, levanta. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro volta para o barco, e a Bíblia não diz que Jesus trouxe Pedro no colo. Significa que Pedro caiu, foi quase afundando, mas recobrou a fé, e ele voltou andando com Jesus. Significa que Pedro era um homem corajoso e ousado. Imagina Pedro voltando para o barco, os discípulos olhando, e Pedro falando: aí, fresquinho lá, estava legal, vi até um golfinho passando. Os discípulos estão vendo Pedro, e lavar os pés de Pedro é relativamente fácil. Lavar os pés de João, então,
João é o discípulo amado. A Bíblia não diz que ele era amável. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Jesus pregou para uma turma e a turma não quis se converter. João deu logo uma ideia: Senhor, por que a gente não toca fogo em todo mundo? João não era, ele era amado por Jesus. Mas lavar os pés de João era relativamente fácil. O problema é lavar os pés de Judas, porque Judas também está na fila. E a Bíblia vai dizer que no texto que nós lemos, e Jesus sabendo que o diabo já tinha posto no coração de Judas o entregar. Que amor é esse? Olha só que coisa interessante. Existe um estudo na antiga China, em Mesopotâmia, chamado reflexologia. Esse estudo comprova, isso aqui não é uma ciência relativa, não é uma ciência alternativa, é uma ciência exata. Esse estudo chamado reflexologia, ele diz que nós temos no pé 26 ossos, 27 articulações, 114 ligamentos e mais de 70 mil terminações nervosas nos pés. Esse estudo comprova que quando você é manipulado por um profissional, o camarada consegue tocar em áreas do teu cérebro manipulando teus pés. Jesus naquela época usou, eu disse que se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele estaria usando as redes sociais. Jesus naquela época usou todos os artefatos, os argumentos inerentes àquele tempo. Por isso que Jesus falava de colheita, por isso que Jesus falava de pesca, por isso que Jesus falava de semeador, porque era a realidade cultural daquele povo. Repita a pergunta aí: que amor é esse? Que amor é esse que me parece? Eu estou fazendo uma aplicação profética. Isso aqui é uma conjectura. Por que não Jesus pode estar manipulando os pés dele e falando para Pedro assim: Pedro, ó, fica firme, eu vou morrer, vou ressuscitar, você vai dar seguimento ao meu chamado. Lavar os pés de João: João, você vai para a ilha de Patmos, mas fique tranquilo, você vai ter revelações que nenhum homem já teve. O problema é lavar os pés de Judas. O que se fala para Judas? Como é que se lava o pé de alguém que alguns momentos depois vai lhe entregar? Eu acredito que Jesus estava fazendo exatamente como Ele faz conosco todos os dias. Ele tenta nos apanhar pela fé, tenta nos apanhar pelo coração, tenta nos apanhar pelo exemplo, mas às vezes Ele tem que pegar a gente pelo pé, porque nós não estamos dispostos a nos entregar para Ele, não estamos dispostos a abrir a vida para Ele. E Jesus tem um amor tão grande que Ele esgota todas as possibilidades. Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer: não sei como eu vou te pegar, pela cabeça, pelo coração ou pelo pé, mas você não vai sair daqui sem eu te catar. Eu não vou perder você, eu não vou te perder. E a Bíblia vai dizer que Jesus lava os pés. E nada tira da minha cabeça, Jesus poderia estar nesse momento: Judas, você não precisa me trair. Eu quero que você saiba, Judas, que o projeto da cruz não precisa passar pela tua traição. Eu vim morrer de qualquer maneira. Eu estou acabando meu tempo, eu já sei. Judas, não deixa Satanás tomar a tua mente. Quem aqui de nós, já antes de fazer uma bobagem, ouviu uma voz lá dentro do seu coração que estava dizendo: não faça isso? É o Espírito Santo de Deus gemendo, dizendo: não faça isso, vai entristecer o coração de Deus. O sangue de Jesus está aqui para você se arrepender. Mas a Bíblia vai dizer, que coisa louca, que Judas fica impassível. Jesus lava os pés de Judas, e Judas mesmo assim resolve entregá-lo. E aí a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, e o mais legal da Bíblia é que ela não se desdiz. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois disso aqui, o mesmo Jesus que disse: não se turbe o vosso coração, a Bíblia vai dizer que ele ficou turbado em espírito. A humanidade de Jesus daqui talvez se aflore e diga: meu Deus do céu, Judas é ruim mesmo. Eu estou aqui lavando os pés, ficando nu na frente dele, estou me expondo. Ele sabe que eu sou filho de Deus. Ele já viu as manifestações sobrenaturais geradas através do meu comportamento. Ele já viu as orações, ele já viu ressuscitar mortos, ele já viu abrir mar, ele já viu eu curar, eu multiplicar pães, ele já viu eu fazer demônios serem expulsos, legiões serem expulsas, ele já viu eu falar sobre Deus, ele já viu manifestações sobrenaturais. E no entanto ele não acredita em mim. Ele prefere as 30 moedas.
as 30 moedas de prata. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é tão amoroso, que ele tinha poder para mudar o pensamento de Judas. Era só ele falar com Deus, como ele falou quando os guardas vieram prendê-lo. E Pedro corta a orelha de Malco, ele diz: Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu não pedi uma legião de anjos para me protegerem aqui? Você acha que se Jesus não quisesse, ele não entrava na mente de Judas? Mas que amor é esse que te dá direito de escolher se quer seguir ele ou não, mesmo tendo poder para te obrigar? Jesus tinha poder para obrigar, mas o amor dele era maior do que o poder. Ele falou, ficou triste. Judas continuou com a intenção, e aí em dado momento Jesus vai falar para Judas: Judas, vai fazer o que está no teu coração. E olha só, Jesus não expõe Judas, porque a Bíblia vai dizer que os discípulos pensam que Jesus falou para Judas comprar comida. Ele não comenta com ninguém, só o discípulo amado, sobre a ótica de Lucas, que percebe que tem alguma coisa errada. A questão do bocado molhado que Jesus fala, Jesus não fala para todos os discípulos, ele só fala para o discípulo amado, ele não expõe. E a Bíblia diz que Judas vai e entrega a Jesus. Que amor é esse que faz Jesus, quando chega a guarda romana para prendê-lo, e Judas vem e entrega Jesus com um beijo? E a pergunta que Jesus faz para Judas me choca, é como ele cita Judas. Ele fala: amigo, o que você veio fazer aqui? Jesus está lavando de novo os pés de Judas. Ele está dizendo: você é meu amigo. Amigo não entrega amigo, amigo não trai amigo, amigo não troca amigo por dinheiro. Amigo, o que você veio fazer aqui? Mas a Bíblia diz que Judas beija Jesus e Jesus é entregue. O próximo passo, a Bíblia vai dizer que primeiro Satanás tomou a mente de Judas, depois tomou o coração de Judas, depois tomou Judas. Está falando de opressão e depois de possessão. A Bíblia vai dizer que Judas entra num nível de possessão tão grave que ele ouve uma voz que não é mais a voz de Jesus, é a voz de Satanás, que diz para ele: Judas, acabou para você. Você vai ser conhecido na história como o homem que entregou Jesus. Ele é o Filho de Deus e você vai ser chancelado com essa culpa. Mas olha só, Judas, você pode acabar com isso rapidamente. Tem uma corda ali. É só você pegar a corda, envolver no seu pescoço. Não vai nem doer, vai ser rápido. Acaba com a tua vida, Judas. E a Bíblia diz que Judas vai e se entrega à voz de Satanás e dá cabo à sua vida. Paralelo à história de Judas, tem a história de Pedro. Judas traiu, Pedro negou, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava lá apanhando, Pedro estava acompanhando de longe. E de repente, quando Jesus estava sendo açoitado, Pedro nega Jesus pela terceira vez. Todo mundo conhece a história, estou correndo aqui. O galo canta, e a Bíblia diz que depois que o galo canta, os olhos de Jesus se encontram com o de Pedro. Pedro fica com a culpa. Judas tem a culpa da traição e morre. Pedro tem a culpa do negar e foge. Jesus morre, ressuscita, e aqui tem algo muito legal. Repita comigo de novo: que amor é esse? Muito legal. Jesus já lavou os pés, já se despiu, já abriu mão da sua honra, e agora Jesus morreu. Os discípulos no caminho de Emaús encontram Jesus e já começam um comentário de Jesus ressuscitou. Os guardas dizem que quando chegaram a pedra estava removida, só tinha um anjo que diz. As mulheres disseram que o anjo disse: vocês procuram entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, ele já ressuscitou. A Bíblia vai dizer sobre a ótica de Mateus que Jesus fala: reúne os discípulos, e a Pedro Jesus deixa claro, reúne Pedro, e a Bíblia vai dizer que Pedro volta a pescar. Aí tem um negócio muito legal aqui. Jesus já lavou o pé, não adiantou, porque Judas traiu e Pedro negou. Só que para Judas acabou, porque Judas deu o cabo da própria vida. Pedro não, Pedro ainda está vivo e voltou para pescar. Tem algo profético aqui. Você pode fazer uma aplicação para os dias de hoje.
Pedro voltou a pescar. Voltar a pescar era lícito. Jesus tinha falado para ele para não voltar a pescar mais. Mas pescar não era desonesto. Talvez às vezes a gente precise dar uma olhadinha na nossa vida antes de Jesus e ver como a nossa vida ficou depois que Jesus entrou nela, para a gente fazer uma contabilidade do que está perto de Jesus e do que está longe de Jesus. Pedro volta a pescar, e a Bíblia vai dizer que tem uma coisa muito louca que acontece. Pedro está pescando e novamente não pesca nada, e ele vai voltando, e de repente quando Pedro vai voltando, Jesus está na praia, e Jesus grita: ei, joga a rede do outro lado. Pedro, que quase no automático, pega a rede e joga, e a Bíblia diz que a rede volta cheia de 150 grandes peixes. Só que o discípulo amado que está com Pedro no barco fala assim: Pedro, é Jesus. Quem está na praia é Jesus. A Bíblia vai dizer que agora quem se veste porque estava nu é Pedro. Primeiro Jesus se despiu para Pedro, agora Pedro está nu porque está pescando lá. A Bíblia diz que Pedro se veste rapidamente, cinge os seus lombos, ou seja, bota a sua roupa, e a Bíblia diz que ele não espera o barco chegar na praia. Pedro está tão ansioso de encontrar Jesus, que Pedro pula na água e vai nadando e chega na margem. Quando ele chega na margem, tem algo muito interessante. Jesus agora não está despido, está vestido. Só que Jesus agora já não está mais utilizando a reflexologia. Jesus está usando a culinária, porque crente gosta de comer. A Bíblia diz que Jesus já tem um peixe assado, tem água potável e tem pão. E Jesus está novamente, segundo o costume, prostrado, esperando. E quando Pedro chega, Jesus fala: senta, come. Anda, come. Mas, Pedro, tu é crente, come. Come. De barriga cheia você vai raciocinar melhor. Come. Isso é fofo, não é? Vou te dizer o que é poderoso aqui. Isso é fofo se a gente olhar sob o ponto de vista humano. Agora, isso é poderoso se a gente olhar sob o ponto de vista divino. Sabe por quê? Porque o Jesus que está na praia agora, ele não tem mais nada de homem. O Jesus que está na praia agora já venceu a morte. O Jesus que está na praia agora já foi glorificado. Porque quando ele morreu, o véu do templo se rasgou e não havia mais separação entre Deus e o homem por causa do sangue de Jesus. O Jesus que está aqui já entrou no inferno, já pegou a chave da morte, já tirou de Satanás as presas que estavam escravizadas por ele. O Jesus que está aqui agora não tem mais nada de homem, ele é 100% Deus. E no entanto, ele poderia ter aproveitado e aparecido apoteoticamente, coisa que ele nunca fez enquanto era homem. E agora ele podia aparecer num carro de fogo e gritar: Pedro! Voz de trovão, voz de muitas águas. Não. Que amor é esse? Que faz alguém que é glorificado como Deus se comportar como homem e ainda servir alguém que o negou e que se esqueceu dele. Sabe por quê? Jesus veio com um projeto. O projeto de Jesus era curar o homem. Eu entendo profeticamente aqui, recebe isso aqui. Jesus não podia voltar para o céu sem chegar para aquele amigo e dizer: amigo, você não entendeu nada. Você errou, mas você nunca me iludiu. Eu sempre soube quem você era. Eu sempre soube que você era fraco. Eu sempre soube que você era fragilizado. Eu sempre soube que em algum momento você teria medo. Mas eu não vim aqui só porque você é bom. Eu vim aqui porque eu sou bom. Eu vim aqui porque eu te amo, independente do que você faz, independente do que você fez. Judas não esperou, porque se Judas esperasse um pouco, eu diria para Judas: Judas, é só você esperar. Pedro, você não entendeu o meu olhar, porque eu acredito que depois da refeição vamos ter a DR agora, vamos discutir a relação agora. Eu acho que Pedro espera agora que Jesus fale alguma coisa, porque Jesus faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fala: eu te amo, Senhor, com boca cheia. Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pela segunda vez: sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Aí Pedro espera talvez a repreensão. Agora vem a repreensão.
Me ama nada, Pedro. Se tu não me amasse de verdade, você não teria me negado. Se tu me amasse de verdade, tu não teria tido medo, vergonha de falar de mim perante uma garotinha até. Tu não me ama nada, Pedro. Igual mãe. Já viu mãe? Quer discutir relação com o filho? Você não ama sua mãe. Você quer matar sua mãe, meu filho. Por que você faz assim com sua mãe, meu filho? Você quer que eu veja eu? Você quer me ver morta aqui? Não, mas eu te amo. Me ama nada. Todo dia você deixa aquela toalha molhada, com aquela freada de bicicleta lá. Tu não me ama. Mãe não é assim? Altamente sentimental. Minha mãe me chamou para comer um macarrão na casa dela domingo passado. Me chamou para comer macarrão. Falou: filho, eu fiz aquele macarrão que você gosta. Aí eu fui, liguei para ela e falei assim: mãe, não vai dar. De noite eu passo aí. Sabe o que ela falou comigo? As coisas mudam. Olha o drama. Quase que eu parei onde eu estava. Falei: vou correr, pegar um voo só para comer um macarrão. Porque minha mãe falou: as coisas mudam. Já imaginei minha mãe falando: Senhor, onde foi que eu errei? Meu filho não veio comer o macarrão aqui. Ingrato. Mãe é assim. Pedro talvez esteja esperando que Jesus vai falar: Pedro, você é um ingrato. Não. O pastor Cláudio Duarte, que falou certa vez, eu nunca me esqueci. Ele falou sobre o olhar de Jesus, uma mensagem que ele pregou sobre o olhar de Jesus. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Eu estou dando crédito a ele porque está no YouTube, para depois ninguém dizer que eu estou copiando a mensagem dele. Estou falando que é ele mesmo que falou. Falou que se tivesse tido uma conversa, Jesus diria para Pedro assim: Pedro, o teu problema é que você não entendeu o meu olhar. Naquela hora que os meus olhos se encontraram com os seus, Pedro, não eram olhares de acusação, porque entre os meus atributos não está o de acusador. Na verdade, Pedro, se você tivesse interpretado o meu olhar, você teria entendido que eu estaria dizendo assim: Pedro, eu estou te vendo aí. Você está longe, mas você está até melhor do que os outros, porque os outros nem aqui estão. Você pelo menos está aí. Eu estou te vendo, então você está perto da minha capacidade visual de te alcançar. Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Fica tranquilo, você negou. Isso estava no script. Eu já sabia que você ia me negar, mas não muda em nada o meu amor por você. Pedro, eu só quero te tranquilizar. Olha para mim aqui, olha para mim, olha para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é sexta-feira, vão me bater um pouquinho. Hoje é sexta-feira, vão me esculachar. É sexta-feira, vão botar uma coroa de espinhos na minha cabeça. É sexta-feira, vão me cravar numa cruz. É sexta-feira, eu vou ter sede, vão me dar vinagre. É sexta-feira, eu vou expirar. É sexta-feira, o véu do templo vai se abrir, vai ter negritude no céu. Mas fique tranquilo, Pedro, mantenha o foco, porque domingo eu vou ressuscitar. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, 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 tu sabes. Pode falar, vai, manda, fala, pode falar, pode descascar. Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Como assim, só isso? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Mas, Senhor, por que o Senhor está aqui? Eu estou aqui porque você é meu amigo. Eu não deixo amigos para morrer. Eu não deixo amigos escravos da sua consciência. Eu não deixo amigos triturados pelas emoções dos erros que cometeu. Pedro, eu não podia subir para o Pai. Eu vou subir para o Pai em alguns dias. Mas antes eu queria resolver essa resenha com você aqui. Eu queria resolver essa penência com você aqui. Eu já lavei teu pé. E agora eu quero lavar a tua alma. Eu estou aqui para dizer para você que eu te amo a despeito do que você fez, a despeito de você ter me negado, a despeito de você ter fracassado algumas vezes, a despeito de você ter quase afundado. Eu amo você, eu te apanhei pelo pé, agora eu estou te apanhando pelo estômago. Eu estou tentando tudo, eu não desisto de você.